Tudo bem? Sou o professor Assis Coutinho, sou professor orientador da LS e hoje nós vamos entrevistar aqui a nossa querida aprovada Daiane Lima, foi aprovada aí no último concurso do TSE para o cargo de analista judiciário da área de contabilidade lá para o TRE do Ceará. Vou chamar aqui a Daiane para começar a conversar com a gente. Essa entrevista é mais para você que está estudando para concurso público ver a jornada de um aluno, como ele chegou ali a tão sonhada aprovação. Daiane, bem-vinda, tudo bem contigo? Obrigada, bom dia, tudo bem. Daiane, assim, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho sobre a tua história e também o que te levou a escolher o caminho do serviço público. Bom, meu nome é Daiane, sou de Fortaleza. Eu comecei a estudar para concurso há pouco tempo. Eu comecei a estudar em agosto de 2023. A princípio, eu ia estudar para carreiras policiais. Por uma certa influência também, que meu esposo é militar e na época eu queria estudar para PRF. Porque ele ia estudar na época também para PRF e eu achei que seria uma ótima estudar junto com ele. Ele já é servidor. E fiz o concurso da MC de Fortaleza. E após a prova, que foi em dezembro, eu não passei. E eu fui analisar o cenário de concurso que ia ter aqui no estado. E estava já um burburinho que ia sair TRT-7 e TSE. E aí eu falei, não, eu gosto da carreira trabalhista, vou estudar para o TRT. TSE nunca foi, assim, a minha visão, de longe, nunca foi. E aí eu fui matriculei num curso presencial, onde tinha um curso dobradinha, que era TSE e TRT, e só que eu ia muito empolgada para a aula do TRT, e quando eu tinha direito eleitoral, eu já ia nem muito afim. E isso foi em dezembro, quando foi em janeiro saiu o CNU, e aí eu comecei a tentar conciliar o TRT com o AFT, só que eu me vi o dia todo estudando para o AFT e só à noite para o TRT. Aí eu falei, não, não tá certo, eu vou estudar só para o CNU então. E eu já vi que eu não consigo, assim, conciliar dois editais, não dá para mim. E estudei para o CNU, para o FT, durante 8, 9 meses, não passei. E só que já estava inscrita no TRT, no TRF e TSE para contador. Porque meu projeto era estudar para esses concursos, porque o CNU até então ia ser em maio, não ia ser em agosto, né? Foi adiado, e aí eu decidi abandonar tudo e ficar realmente só no CNU. Quando passou o CNU, eu fiquei assim um pouco, né, abalada, perdida do que estudar. Como já estava matriculada no fez a inscrição do TSE, falei, vou estudar para o TSE, vou focar agora em cargos de contador, na minha área, porque vai vir bastante oportunidade e eu não estou ainda disposta a prestar concursos em outros estados, então eu vou fazer para contador. E aí eu comecei a estudar, tentei ainda uma semana ali, olhando o que é que ia estudar, mas eu me perdia muito, muito. E aí foi que eu decidi contratar a LS para ter esse direcionamento do que estudar. E eu digo para todo mundo assim que se não fosse a LS eu não tinha conseguido estudar direito, não tinha, porque eu não sabia estudar. Foi meu primeiro concurso para contador, foi o meu primeiro concurso CESP com discursiva da área. Foi o meu terceiro concurso, na verdade, né, que eu estudei. Eu comecei a estudar exatamente dia 23 de setembro. E eu estudei até o dia 6 de dezembro, porque dia 8 foi a prova. Mas eu não conseguiria ter tido êxito se não fosse a LS. Não tinha. Entendi. Daiane, tu é formada em contabilidade, aí assim, Sim, tu fez CNU para a AFT, não foi? sim. Entendi, o auditor fiscal do trabalho. E o CNU ele vinha numa direção totalmente oposta do que tu estuda geralmente, né? A gente viu Do que ali eu que. tinha estudado já, né? Porque eu fiz a MC era muito voltada para carreiras policiais. Aí depois eu fui pro TRT e aí já emendei no CNU, que aí eu comecei do zero pela segunda vez. E quando eu fui pro TSE, eu digo que eu comecei do zero pela terceira vez. E é isso que eu Entendi. sempre digo para as pessoas: definam a área de estudo e fique na sua área, porque você começar do zero sempre não é legal. Pelo que tu fez aí, tu mudou de área, né? Fez aquela mudança policial para a área de áreas tribunais, fez TRT, também TSE. Mas me diz uma coisa, o teu maior desafio, assim, seja disciplina tanto a matéria como tua disciplina de estudos, assim, fala um pouquinho pré-LS ali, como é que você se organizava, o que é que tu tinha maior dificuldade,
E também pós-LS ali, os teus pontos mais fracos que você conseguiu visualizar. Disciplina de estudo eu sempre tive. Sempre tive uma boa carga horária de estudo. Na época do CNU, eu passava literalmente o dia todo fora de casa estudando, fazia 8, 10 horas leitas por dia. Só vim para casa para dormir, praticamente. E no CNU, a que eu tinha mais dificuldade, e que na verdade nem acho que nem era dificuldade, que eu não gostava muito, era de AFO. E hoje em dia é a matéria que eu mais gosto. E passando o CNU em relação ao TSE, a matéria que ainda hoje é que eu tenho mais dificuldade, por incrível que pareça, é a auditoria. Não sei Auditoria por quê, né? governamental, né? Assim, são muito teórico, né? Muitos conceitos, mas é a que eu tenho mais dificuldade. Não é contabilidade geral, não é pública, não é AFA. Hoje em dia, a matéria que eu mais gosto de estudar é AFA. E a auditoria sempre, assim, quando eu vou olhar meu percentual, é sempre ela que está com o percentual mais baixo. Inclusive, na prova, eu acho que foi a que eu tive menos acerto, foi ela. Entendi. Aí pós-LS, tu conseguiu, assim, já entrando também na LS, você contratou para o TSE, conversou comigo, fui seu orientador, a gente trabalhou ali já no pós-edital do TSE. E assim, pós-plataforma, tu conseguiu perceber alguma diferença em relação à identificação desses teus pontos fracos, fortes, entender esse direcionamento da LS? Para quem não conhece, está assistindo essa entrevista, você conseguiu perceber essa diferença na sua preparação e como foi a sua vivência realmente? Pós-LS, eu vi que eu evolui mais rápido, né? Quando eu contratei a LS para o TSE, você disse logo, né? A gente vai conseguir ver o edital uma única vez e vai ter que estar só por questões. E eu confesso que aquilo ali, no momento, me assustou muito. E na primeira semana que eu fui fazer questões, eu ficava assim, como é que eu vou responder questões se eu não vi teoria, mas não vai dar tempo de ver? E aí, na primeira semana eu já liguei, não, eu vou desistir, não vai dar certo, eu vou estudar para outro, que não vai sair. Aí eu fiquei pensando, não, mas vai ser a mesma matéria do outro, vou ficar nesse aqui mesmo. E aí eu insisti muito em relação ao TSE, mas assim, foi muito doloroso, não foi fácil, né, estudar só por questões. Mas hoje eu vejo que o estudo por questões faz você evoluir muito mais rápido. É mais doloroso, mas faz você evoluir mais rápido, um quesito de aprendizado. E também a questão de vídeo e PDF, né? Eu tinha muita restrição em relação a isso. Queria muito estudar só por vídeo, e hoje em dia já não tenho paciência para estudar por vídeo. Quando vem assim na minha meta de contabilidade geral, por vídeo, eu já fico olhando assim, eu não. Eu vou por vídeo, porque tem lá na meta, eu vou cumprir o que tem lá, mas não tenho muito mais paciência para vídeo, não. Vou muito para o PDF. E eu consigo ver muito a minha evolução em relação a isso, né? Técnicas de estudo. Estudar por PDF em vez de vídeo, responder mais questões, ser mais rápido na resolução das questões. E aí a gente realmente aprende mais rápido por questões. Entendi. É só explicando para o pessoal que não conhece a questão da LS, a DAI ela fez esse estudo por questões porque ela já entrou naquele pós-edital. Então, assim, ela já entrou, ela já pulou algumas etapas aí, porque ela já tinha uma bagagem, ela já estudava antes para concurso, então acabou que ela não fez essa parte teórica que ela acabou de citar em relação a ler bastante PDF para fazer a sua base teórica, e ela já foi para as questões, porque no pós-edital a gente vai fazer o quê? Eu vou ter que ver toda a ementa do edital até o dia da prova. E essa forma a gente tem que trabalhar focado na banca e focado em questões. Foi o que a Day entrou e por isso que eu até falei com ela, até porque, vai ser correria e vai ser questões, questões, questões. A gente vai para cima do edital, vai tentar matar o máximo que der. Que ela também não entrou no início do planejamento. Eu acho que a gente já estava com algumas semanas, né? Foi o meu planejamento, ele foi exatamente 70 dias. E eu respondi nesses 70 dias, eu estava olhando ontem, foi 4.200 questões. Entre questões de simulado, do TEC, deu 4.200 questões. Foram 70 dias. Então, todo dia eu respondia questão. Tinha dia que eu respondia mais, tinha dia que eu respondia menos, mas eu estudava todos os dias, de domingo a domingo. Não tinha uma carga horária tão extensa de estudo como eu tinha no CNU, porque eu já vinha muito cansada do CNU. Então, eu não conseguia estudar 8, 10 horas por dia, como eu estava no CNU. Mas eu fazia ali, em média, 4, 5, 6 horas por dia. Entendi. Dai, fala o que você achou da nossa análise de desempenho, que eu te mandava ali a cada 4 metas, ia
ia fazendo esse alinhamento, se te ajudou em algum ponto, esse apontamento do seu desempenho, como é que você achou aí, que eu acho que é um dos grandes diferenciais, né? A gente pega. Sim. Eu achei bem vantajoso em relação a isso, porque vocês conseguiam ver onde eu estava, meus pontos fracos, para revisar mais. E eu não precisava me preocupar com isso, né? Muita gente vem no Instagram me perguntar como é que você faz a revisão, como é que você faz o planejamento. Eu sempre digo, gente, eu não faço. Né? Eu contratei a LS, vem todo um direcionamento para mim estudar lá, vem as revisões que eu preciso fazer, vem lá sinalizando na revisão direcionada, né, os pontos fracos que eu preciso estudar mais, que é onde foi que eu errei mais questões, que eu preciso mais focar mais. E eu não me preocupo com nada disso, eu só sento e executo o que vem lá na meta, não tenho essa preocupação. Isso, para mim, é uma das grandes vantagens de você contratar a LS, é isso, de eu não precisar me preocupar que dia eu vou fazer revisão, que dia eu vou estudar tal material, o que é que eu vou estudar hoje? Tipo assim, eu acordo, eu já sei que tem para me estudar, eu vou lá e sempre estudo. Não tenho que estar me preocupando em analisar a estatística de questões que eu fiz que deu mais errado, que deu mais certo, qual foi os pontos fracos que eu tenho que melhorar. Nenhum tipo de análise eu faço, né? Já vem tudo para mim preparado, eu só leio ali, dou uma olhada e já executo a tarefa. Entendi. Daí tu hoje só, não é só, mas hoje tu tá focada nos estudos realmente, né? Você tem filho, que acabei de ouvir aí, acho que É, a teu filho a falou. Mirella. Fala um pouquinho aí também dessa questão do apoio da família, amigos, como é essa questão aí para você realmente enfrentar essa jornada que a gente sabe que ela é bem dura, a jornada do concurseiro. Hoje eu só estudo, né? Não trabalho, não tenho atividade, não trabalho fora de casa, só estudo. Eu tenho duas filhas, uma de 13 e uma de 3. São idades bem distintas, né? E eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa com as tarefas domésticas, por isso que eu consigo estudar mais tempo, às vezes até o dia todo. Mas eu fico nesse movimento em casa, né? Vai buscar a menina no colégio, vai deixar, eu vou à academia, para o supermercado, toda aquela rotina de casa eu tenho. Eu não faço atividades domésticas, de limpar uma casa, o almoço, porque eu tenho uma pessoa para isso. E às vezes eu digo muito assim para as pessoas, para mim, isso não é um luxo, é uma situação que eu preciso ter para eu conseguir estudar. Porque no mês que ela ficou de férias e eu fiquei em casa só com as meninas, foi dezembro, foi assim, um caos, né? Ou eu estudava, ou fazia as coisas, e eu sei que muitos casos de muitas pessoas que estão aqui assistindo, ou estão lá no Instagram que me acompanham, essa realidade de ser mãe, de trabalhar fora, de ter que cuidar de casa, de ter que estudar. E eu recebo muita pergunta em relação a isso, como é que eu concilio? E eu sempre falo assim muito abertamente que eu não trabalho fora, que tem uma pessoa na minha casa que me ajuda, né? E tem as meninas, uma já é maior, já entende, a outra é menorzinha, de vez em quando entra aqui no quarto, atrapalha, aí eu paro, dou atenção, aí eu volto a estudar. De manhã aquela correria, porque eu vou buscar uma 11 horas, aí venho para casa. E aí, assim, tem que ser tudo muito planejado e cronometrado, senão não dá certo, né? Tipo, a Mirella eu tenho que buscar 11 horas, a Mira eu busco 12. Então, assim, eu tenho 40 minutos de estudos, entre uma e outra ainda eu consigo estudar 40, 30 minutos. Vou buscar e volto. Aí à tarde eu já fico mais livre, mas de manhã sempre é uma correria, mas à tarde eu fico mais livre. Mas eu sempre falo assim, que cada um tem a sua rotina e não adianta você se comparar. Você tem que ter planejamento, né, da sua rotina e não só da sua, mas da sua família inteira. Porque concurso eu acho que é um projeto da família toda, não envolve só você que está estudando. Exatamente. E uma questão assim, muitos alunos vêm falar comigo, muitas pessoas também vejo no Instagram, questão assim de nervosismo, ansiedade, aquele negócio, aquela situaçãozinha próxima à prova e também ali na véspera de prova. Como é que você fez, como é que você fazia para lidar com essa ansiedade ali, às vésperas da prova e também na véspera? Como é que você faz para se organizar e para controlar isso? Eu não fico, Não, não fico nervosa, não fico ansiosa, não fico. Não fiquei no CNU, que eu achei que eu ia ficar, não fico. No TSE, eu estava com medo da prova, porque era a minha primeira prova CESP, era certo ou errado, um por um. Eu nunca tinha atendido a questão CESP, nunca tive feito uma discursiva na área, então eu estava com muito medo da discursiva, de vir um tema que eu não sabia responder. Então, eu não fico nervosa, eu não fico ansiosa, sem dormir a noite anterior, não. Eu sou super tranquila em relação a isso, não fico.
Ah, então que bom. Então, assim, então no dia da prova mesmo, como é que foi lá? Sentou para fazer prova SESP, para quem nunca fez o concurso do Sebrasp. É aquela questãozinha que a questão é bem pequenininha, certo ou errado. Sim, Você tem que julgar certo ou errado. Se você errar a questão, se não for de acordo com a banca, você vai perder ponto. Então, como é que foi ali sentar, fazer essa prova? Você, uma semana antes, eu acho que na semana da prova, tu recebeu ali as orientações finais da LS, sim. dando ali uma estratégia de prova para você tentar controlar isso. Você conseguiu utilizar e como é que foi realmente lá? Chegou na prova, como é? Explica aí o seu dia da prova. No dia da prova, primeiro que eu nunca tive, assim, grandes expectativas em relação ao TSE, eu sempre falei isso para todo mundo que me perguntava para qual concurso que eu estava estudando. Eu sempre falava, vou fazer o TSE porque eu estou inscrita e as matérias que eu estou estudando vai servir para outros concursos, mas eu não tenho expectativa porque eu sei que concurso de tribunal é um concurso difícil e requer muito preparo e eu tinha pouco tempo, né? Como eu disse, eu estudei 70 dias. Mas no dia da prova, eu sempre tive uma estratégia em provas em relação a quando tem redação. Eu cheguei na prova, eu olhei logo a discursiva, né? Olhei o tema, porque se de repente eu não soubesse, eu ia olhar as questões da prova para ver se tinha algum assunto parecido que eu pudesse desenrolar. E quando eu vi a discursiva, eu falei, não, não vou saber responder isso aqui. Só que eu tinha visto o tema uma semana antes. E eu já fui muito com esse pensamento de achar que eu não tinha, como eu tinha estudado pouco tempo, que eu não tinha repertório suficiente para discursiva. Eu não ia saber descrever sobre o assunto. E aí eu fui para. Olhei a redação, eu falei, não vou saber responder. Porque a minha estratégia mesmo era não responder todas as questões da prova, né? Eu ia deixar ali algumas em branco se eu tivesse dúvida. Então eu comecei a responder a prova, respondi a metade dela, e aí depois da metade eu fui para a discursiva novamente. E eu anotei alguns pontos-chave sobre os assuntos que eu lembrava, né? Só palavras soltas mesmo. Sempre faço isso, eu anoto palavras soltas do tema que vem ali. Aí voltei para a prova novamente, continuei respondendo. Eu falei, eu vou responder todas as questões, porque eu não vou saber responder a discursiva e vou zerar de qualquer forma, vou responder tudo. Tanto que eu só deixei 6 questões em branco. E eu digo que se eu soubesse que eu ia responder a redação, eu tinha deixado mais questões em branco. Talvez eu não 6 de tivesse passado. 120, né? Ou foi 180? Sim, 6 de 120. Então tu deixou 120, 5%. Geralmente são 10% é. que a pessoa deixa, tu deixou metade. E no momento que eu abri a prova, se eu tivesse visto que eu ia saber responder a redação, eu tinha deixado mais. Aí eu respondi, fechei logo ali o gabarito, respondi logo para o gabarito e fui para a discursiva. Aí falei, cara, eu vou ter tempo, não vou embora agora não, vou ficar aqui. Só que eu estava numa cadeira muito desconfortável, muito, muito assim, minhas costas já estavam doendo muito, e eu estava assim. Aí eu comecei, já tinha anotado as palavras soltas, comecei a formar frases sobre aquelas palavras, e aí eu fui olhar, eram umas questões, né? Aí eu falei, tinha uma questão aqui na prova que fala sobre isso. E aí eu fui pegando ali, fui escrevendo, quando eu vi, eu já tinha feito as 30 linhas. E aí eu fiz as 30 linhas da discursiva, entreguei a prova 11 horas, não levei gabarito, né? Quando meu esposo foi me pegar, ele disse já, eu falei, já tinha terminado, já tinha feito a discursiva, já tinha preenchido o gabarito, não tinha mais o que fazer lá dentro. Aí li aí a prova, falei, eu acho que eu tô com um sentimento bom sobre a prova. Mas assim, nunca criei muita expectativa em relação a isso. E aí, quando eu vi meu nome, eu nem entendi que eu tinha passado. Aí eu olhei o resultado, eu tentei entrar, não consegui, depois deixei para lá, depois entrei mais tarde, aí eu vi meu nome lá, e aí eu falei com meu esposo assim, a minha redação foi corrigida. Aí ele passou, eu falei, não, foi corrigida, ele qual é a próxima etapa? Aí prova de títulos, então tá aprovado. Eu falei, não. Aí quando eu cheguei em casa, foi que eu fui analisar direitinho que eu entendi assim a situação. Porque realmente, de fato, eu não estava, né, com grande expectativa, e aí eu fiquei pensando assim, né? Tem realmente aquela história de ser o concurso para você. O concurso lhe escolhe. Porque nem de longe, nunca ninguém me ouviu falar que o TSE era o meu concurso dos sonhos, que onde eu estava presencial tinha muita gente de olho no TSE, que muita gente assim que queria muito o TSE. E eu também já tinha ouvido de outro mentor, né? Você vai fazer TRT e TSE, TRT você tem chance, mas TSE não, porque TSE a galera já vem estudando há muito tempo, TSE é muito difícil, tô achando há muito tempo para isso e tal. Eu falei, tranquilo, eu também nem gosto muito de TSE.
Mas, assim, a gente gosta, né? Quando passa, a gente aprende a gostar. Mas, assim, a prova em si, eu não fui nervosa, não fui ansiosa, fui bem tranquila, justamente por isso. Acho que por eu não ter criado tanta expectativa, eu fui bem tranquila mesmo. Fiquei lá fora, na sala, antes, só tinha um coordenador lá gritando. Pessoal, vamos entrar na sala, senão todo mundo vai ser eliminado. E eu tava lá super de boa na minha. Depois que ele passou, eu fui no banheiro, aí voltei pra sala. Super tranquilo, assim, de boa Entendi. mesmo. Tu já até adiantou uma pergunta que eu ia fazer, era em relação à sensação realmente de ver o nome lá na lista de aprovados, porque o Sebrasp também, para quem não conhece, o Sebrasp ele lança lá o resultado só dos que foram aprovados, que foram corrigidos, e quem não foi aprovado consegue verificar lá o seu desempenho depois, fazendo a verificação individual. Mas me diz uma coisa, eu lembro até um ponto aqui que eu achei interessante também a gente citar. Não lembro, Dai, se foi no dia ou se foi no outro dia, mas tu me mandou uma mensagem sobre a discursiva, que eu acho que tu tinha respondido com foco na contabilidade pública, mas era geral. Aí tu já veio me perguntar assim, mas essa questão aí eu consigo entrar com recurso, alguma coisa do tipo, não foi? Não lembro bem. Foi. Primeiro eu achei que eu tinha respondido uma questão errada. E eu não, depois eu vi que eu não respondi. E tinha uma questão que ele pedia, era, se não me engano, dois exemplos de uma certa situação. E eu citei três exemplos, e eles só consideraram um. Só que estava correto os exemplos, né? E aí eu até entrei com recurso, mas não foi aceito. Entendi. Não aceitaram o recurso, mas era mais ou menos isso. Eles pediam três exemplos, e dois exemplos, eu citei três de cada, e estava correto meus exemplos. Eles não E, aceitaram. e assim, essa comunicação entre você e o professor, no caso eu, você achou importante, é porque é via WhatsApp, então você consegue mandar, você tinha resposta rápida, tinha alguma situação que você conseguia passar direto ou não, o que isso foi importante nessa sua preparação, nesse planejamento da LS, e também um ponto que eu acho que tu já até falou, mas enfatizar, olhando para trás agora, para o TSE, você mudaria o quê? Você falou no dia da prova, poderia deixar mais algumas em branco, mas lá do dia que a gente começou até agora, você mudaria alguma coisa? O que é que você consegue perceber? Em relação à mudança, eu acho que eu teria treinado mais redação, mais discursiva. Não em relação à escrita, né? Eu nem tive erros na escrita, O quebrar foi mas, raro. pois é, não tive, né? Mas eu teria treinado mais discursivo em relação aos assuntos da contabilidade. Quando eu falo treinar, não é nem escrever, é tipo eu mesmo me explicar o assunto, sabe, para eu ter mais repertório em relação à discursiva, porque ainda hoje eu acho que ele não tem um grande repertório para discursiva, mas eu Entendi. teria treinado mais isso. Mas assim, foi um tempo muito apertado, muito mesmo, foi só 70 dias. Eu acho que a gente fez assim um excelente trabalho, né? Foi pouco tempo, assim, pouquíssimo. E eu sempre dizia assim, esse meu estudo para o TSE, ele vai servir, ele está servindo para um próximo concurso que eu queira prestar. Não é exatamente assim para o TSE, porque eu via, né, a questão de ter muita gente já há muito tempo estudando para ele, e eu tinha pouco tempo. Então, eu acho que a gente fez um excelente trabalho, foi muito assertivo, muito, assim, em relação aos links das questões do TEC que eu sempre recebia já direcionado, era só clicar aqui no link já era de questões. Então, assim, eu acho que foi muito, muito direcionado. E sempre que eu tinha alguma dúvida ou alguma perturbação para fazer, eu sempre busquei você pelo WhatsApp, sempre tive resposta imediata, nunca demorou, assim, 2 horas para responder, não. Sempre foi muito rápido a sua resposta, o seu retorno. E também as minhas dúvidas, né, as minhas angústias no início, né, que eu ficava, não sei se eu continuo para o TSE, tá muito difícil de dar por questões. E eu lembro que na primeira semana eu disse assim, não, eu não quero mais, não quero, porque eu comecei a responder as questões, o meu percentual era de, eu lembro que teve uma disciplina, tipo, auditoria, que foi 43%, foi muito ruim. A primeira semana, só teve uma disciplina que foi boa, que foi português, que era 85%. Mas o resto foi muito ruim mesmo. Aí eu falei assim: não, eu vou desistir, não quero, não quero. Aí a gente conversou e eu fiquei assim, né? Conversei que eu gosto muito de contar com meu esposo também sobre isso, porque ele já é muito experiente em relação ao concurso.
E aí eu falei, aí você falou assim, né? Eu lembro que você falou assim, vamos esperar 4 semanas, porque com 4 semanas a gente consegue fazer uma avaliação melhor de como você está. Eu falei, então tá bom, vou esperar essas 4 semanas para ver como é que tá. Até porque o que eu estudar aqui não vai se perder, vai servir para outros concursos, vai ser diferente agora, então vou esperar. E aí, assim, eu confiei, né? Esperei. Mas eu digo para todo mundo, gente, não foi fácil. Não, assim, foi poucos dias, foi muito intenso, mas não foi fácil. De longe, assim, não foi fácil de jeito nenhum. Porque você se vê numa situação, eu sou formada em contabilidade, mas eu me formei em 2016. Na época da faculdade, eu estudei muito bem, eu fui um bom aluno, então, assim, eu lembro muito dos assuntos. Mas a questão de você lembrar e você saber responder uma questão de concurso que tem pegadinhas é muito diferente. Lógico, me ajudou. Essas lembranças que eu tinha da época da faculdade me ajudou de alguma forma, mas foi muito difícil, muito sofrido. Sei. Agora, assim, para a gente ir finalizando, eu já vejo, eu acompanho muito seu Instagram, você tem um Instagram, se quiser também deixar o arroba para quem ainda te conhecer também, depois vendo esse vídeo no YouTube te seguir. Você indica a LS para outras pessoas que estão tentando conhecer, estão estudando aí, estão nessa jornada, e também queria ouvir um conselho seu para os concurseiros que estão assistindo, alguma coisa que ajude nos estudos, como é que faz para conseguir essa aprovação. É, eu sempre recomendo, aliás, para todo mundo. A gente tem um grupo no WhatsApp e eu sempre recomendo. As pessoas me perguntam muito como é que funciona, se vem material X, como é que. Eu sempre, assim, faço questão de explicar, porque fez realmente diferença na minha preparação, ainda faz até hoje, ainda eu faço, né, parte da LS. E eu sempre explico. Eu tento explicar assim de uma forma bem resumida para a pessoa como é que funciona. E às vezes eu digo assim, qualquer dúvida, eu vou te passar aqui o contato do Assis, você fala com ele, pergunta, porque ele vai saber explicar com mais detalhes. Mas assim, eu sempre recomendo. Eu acho que foi uma virada de chave muito boa para mim, pelo fato de, eu sempre friso isso, assim, que eu não preciso me preocupar em montar cronograma, em, sabe, filtrar questões, em saber o que eu vou estudar, o que eu vou revisar, nada disso, porque a gente, querendo ou não, a gente perde muito tempo em relação a isso. A parte do planejamento de estudo, a gente perde muito tempo. Então, assim, esse tempo eu já não perdo, né? Eu perco tempo com outras coisas, mas com isso não. Já vem tudo pronto, eu vou aqui, sento e executo a tarefa. Mas eu sempre recomendo. Show. Pois Dai, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você está corrida aí, a tua filha já está te chamando. Muito obrigado realmente. Essa entrevista é importante demais para quem está estudando para concurso público, ver um aprovado falando, explicando como é que foi sua trajetória. Muito obrigado. E para você que está assistindo essa live, que não conhece a LS tem um planejamento específico para várias áreas de concurso público e você consegue agendar uma entrevista gratuita com qualquer professor orientador. Só clicar aqui embaixo, vai ter na descrição o link para a entrevista, agende a entrevista para você entender o método. Você não vai gastar nenhum centavo, porque a gente não vai vender um serviço que não serve para você. Na entrevista eu fiz até com a Dai, a gente vai te conhecer, vai ser assim, cara a cara, vou entender, você estuda o quê, para quê, qual a sua formação, e a gente vai ver se a LS casa realmente com o seu estudo. Se casar, aí a gente fecha essa parceria e em breve vamos fazer aqui a sua entrevista também de aprovado. Dai, muito obrigado. Nada. Até a próxima entrevista aprovada, viu? Se Deus Queremos quiser. outras. Tchau, Sim. gente. Tchau.